Moreira da Silva, com o tema Mecanização da Cafeicultura de Montanha. Alô. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença. Separamos para podermos estar apresentando a vocês nesse simpósio um pouco da mecanização que a gente vem trabalhando já há muitos anos. Eu sempre coloco o seguinte, com relação à mecanização. Só um minuto, ainda não apareceu minha imagem. Bom, logo mais, eles estão buscando o arquivo. Nós vamos estar fazendo o debate. Então, assim que nós encerrarmos a nossa apresentação, eu estou convidando a todos os palestrantes que venham à mesa para a gente fazer o debate, que vai ser aberto a todos que quiserem fazer algum questionamento. E depois a gente estaria, então, encerrando o evento. Agora sim. Sempre nas minhas apresentações, ainda mais dentro de alguns temas, alguns tópicos que foram tratados aqui dentro do nosso simpósio, eu gosto de colocar esse slide, porque nós não podemos esquecer o nosso legado. Nós temos que tirar do solo o nosso sustento. Isso é importante para que a gente esteja situando a cada momento a importância da agricultura de modo geral. Não existe outra forma de produzir alimento senão tirar da terra. E assim o homem começou a trabalhar. Eu não poderia, essa imagem é antiga, mas eu não poderia deixar de apresentar ela depois que o Alessandro apresentou toda a tração animal, uma coisa nos tempos modernos, que vem dando resultado em lavouras comerciais. Então o homem começou a produzir alimento, ele sendo a máquina de tração, ele fazendo força. Mas aí veio a tração animal. E essa tração animal perdurou na agricultura até 118 anos atrás. Então, nós precisamos ver que a nossa mecanização é uma coisa muito moderna. Ela surgiu a partir de quando? A mecanização passou a tomar corpo a partir da invenção dos motores, que aconteceu em 1957, na Europa, mais especialmente na Inglaterra. Revolução Industrial, depois motores, máquinas agrícolas. E hoje nós temos o quê? Máquinas para ajudar o homem a realizar o trabalho das mais diversas tarefas da agricultura. E o que é interessante a gente destacar, na cafeicultura eu não preciso de alta potência. Eu trabalho com tratores de 55, 60, 65, 75 CV de potência. Muito diferente do que acontece na cultura da soja, do milho, do algodão. Isso mostra que a agricultura, a cafeicultura é uma atividade privilegiada nesse sentido, porque quanto menor a potência, menor é o custo da minha mecanização. Olha só o que aconteceu na Europa depois que surgiram os motores, depois que surgiu a mecanização agrícola. Em 1850, eram 4 produtores produzindo alimento para eles mesmos na Europa, alimentando apenas uma pessoa a mais que ficava nos centros urbanos.
Também esse slide, ele é antigo, eu já não vim apresentando mais. Por que eu coloquei isso na palestra? Hoje, na Europa, um produtor produz para 67 pessoas que estão em outras atividades. Na Alemanha, cada produtor produz para 80 pessoas que estão em outras atividades. Aqui no Brasil, nós estamos mais ou menos nessa média aqui, ó. Cada produtor está produzindo para 13 pessoas que estão em outras atividades. Por que eu pus isso aqui? Justamente para reforçar o que o Santinato falou. Nós estamos aí, Código Florestal, responsabilidade social, responsabilidade ambiental sobre o produtor. É muito fácil estar do lado de cá, ditando norma para esse que está aqui. É muito fácil. O que precisa é essa turma daqui, ó, que são os consumidores, bancarem a responsabilidade social e ambiental para esse indivíduo que está produzindo para todo mundo. Imagina, gente, se o produtor parar de produzir, o caos que vai virar isso. Até o nome do Código Florestal está errado. Devia ser Código de Uso da Terra. Como que nós queremos usar a nossa terra? Então nós vamos ter aqui o Paulo Pial falando quinta-feira sobre o Código Florestal. Venham, participem, vamos debater. Porque as coisas precisam ser melhor esclarecidas, principalmente em relação a essas, isso vai virar lei, e aí nós vamos ter que cumprir. O Brasil é um país tipicamente agrícola, é o único país mundial que pode realmente resolver a fome. Então, quer dizer, nós temos que estar cuidando disso, por isso que eu coloquei, porque nós já fazemos muito como produtor, alimentar todas essas sociedades que estão em outras atividades. O mundo está globalizado, nós estamos vendo aí o professor Marcelo Santinato mostrando a agricultura de precisão aplicada na cafeicultura, satélites. Que nível de tecnologia nós vamos querer usar? Em outubro do ano passado, o mundo contabilizou 7 bilhões de habitantes, são 7 bilhões de pessoas que precisam ser alimentadas. Então, quando eu estava na universidade, ainda como estudante, a gente ouvia falar, o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o celeiro do mundo. E agora isso está acontecendo. Então nós temos que realmente desenvolver tecnologia, tornar viável a nossa produção, ter lei que nos apoie. Eu acabei de vir, ano passado eu estive nos Estados Unidos, sobrevoei de leste a oeste o país, de dia. Você não vê mata ciliar lá. Na beira dos rios, onde mais tem residências, é o lugar de lazer deles. Então, o mundo inteiro querendo ditar normas, como é que vai ser a nossa questão ambiental. Nós, com nossas instituições de ensino e de pesquisa, é que temos que trabalhar e determinar realmente o que é bom para o Brasil. Não podemos entrar em onda de ONGs, mas vamos produzir, porque isso a gente sabe fazer muito bem. E como eu estava falando na abertura, nós temos a melhor tecnologia da cafeicultura mundial. E temos que ter realmente, porque somos os maiores produtores. Nós não vamos esperar que outros pesquisadores de outras instituições do exterior venham pesquisar o café aqui. Isso é responsabilidade nossa. Traz o quê? Um evento como esse, que foi muito bem colocado aqui, uma série de tecnologias. O que nós precisamos melhorar? Aonde nós devemos aplicar mais estudos e conhecimento? Esse é o objetivo do simpósio. E é para isso que nós estamos aqui, então. Dentro desse contexto, já vamos falar da colheita, que ainda é uma questão muito importante dentro do processo produtivo. Por quê? Por causa do custo. Nós temos comprovado e mostrado a cada ano o custo de produção quando se fala em colheita mecanizada. E eu vou passar brevemente por esses custos. Uma máquina, ela colhe de 55 a 60 medidas por hora em média. Vai depender da carga pendente. Então eu pus aqui uma lavoura de 30 a 35 sacos. Vai gastar em torno de 4 horas por hectare, ao custo de R$120 a hora, para quem tem a máquina, depreciação. Passar a máquina na lavoura custa R$480. Ela não colhe tudo, gente. Nós temos que começar a entender isso junto aos produtores. Não existe máquina que colha 100%. Nenhuma delas, nenhum modelo. E o produtor muitas vezes quer que a máquina entre lá e faça milagre. Porque ele estava acostumado com a colheita manual que limpava a lavoura. A máquina não consegue limpar. Então vamos trabalhar a mecanização dentro dos limites da mecanização.
O que pode ser uma desvantagem, passa a ser uma vantagem. Se ela não consegue tirar todos os frutos, vamos deixar para trás os frutos possíveis de ficarem para trás. Quais? O verde. E vamos tirar o cereja. Aí nós aprendemos a fazer o quê? Colheita seletiva. Vai ficar para trás 36, 42 medidas em média para esse padrão de lavoura, para repasse. Repasse custando R$16 a medida, que é o preço médio que está correndo. Só o repasse custa R$570, R$670 por hectare. Mais caro do que passar a colhedora, uma vez na lavoura. Somando, colhedora mais repasse, R$1.050, R$1.150 por hectare, o que daria o custo da medida de R$4,40 a R$4,10. Uma medida de 60 litros. Contra R$12 a R$14 que está sendo pago para a colheita manual. Nós estamos falando de redução de custo 65%, 69%. Nós não precisamos mais comprovar que a mecanização tem custo menor e é viável economicamente. Isso a gente comprovou a cada ano, eu falei isso o ano passado no simpósio. Mesmo o produtor que não tem a máquina e faz o aluguel, vamos colocar aqui R$200 por hora, ainda teria uma redução de custo em relação à colheita manual de 55%, 60%. Então, quer dizer, essa viabilidade já não compete, não é necessário que a gente esteja apresentando isso a cada ano. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar da colheita seletiva, que eu acho que é o mais importante. O Brasil começou a apresentar no mercado internacional um volume de cereja antes desconhecido. Sempre o Brasil foi tido como um país que produz volume. Agora está começando a ser reconhecido como um país que produz um volume também de qualidade, por conta da colheita seletiva. Hoje nós sabemos fazer colheita seletiva. As nossas máquinas estão ficando melhores para fazer a colheita seletiva. É isso que é o recado que eu gostaria de trazer, além da cafeicultura de montanha. Então, note o seguinte, o que faz em termos de colheita seletiva para a gente ter sucesso? Ter na propriedade variedades precoces, medianas e tardias, para você aproveitar melhor o seu potencial de máquina e de infraestrutura. Além disso, prestar mais atenção na questão da maturação, focar menos o verde e mais o cereja. Quando que você entrava colhendo? De mão ou de máquina com uma única passada? Quando você tem menos de 25% de verdes. Agora nós não estamos mais preocupados com os seguintes. Nós queremos o seguinte, no momento que eu tiver 35%, 40% de cereja, mesmo que o restante seja verde, eu já posso entrar colhendo. É a colheita seletiva, onde a máquina vai entrar, tirar o cereja e deixar o verde. Na máquina, o que eu vou regular? Vibração, velocidade, distribuição de varetas e freio. Quando a gente imaginava que a vibração era o mais importante em termos de regulagem de uma colhedora, não é. Para a colheita seletiva é a velocidade. Por isso que eu foquei lá, pus em vermelho. Outra coisa que nós podemos trabalhar melhor, essa distribuição de varetas. E agora a gente já tem também uma metodologia para regulagem do freio. Cada vez mais refinando o nosso conhecimento para que a gente possa ter uma colheita mais eficaz, mais eficiente e mais seletiva quando o produtor optar por esse manejo. Como que os frutos saem da planta? Quando a gente entendeu esse processo, que isso aqui é um princípio, não é simplesmente uma teoria, já é um princípio, aí nós conseguimos realmente entender a colheita seletiva. O fruto verde depende da vareta bater dele, dar um impacto. E às vezes mais de uma vez, aí o fruto solta. O cereja ou o passa, só vibrando o ramo ele solta. E o seco, com qualquer esbarrãozinho ele solta. É muito fácil tirar o seco. Então o que nós vamos fazer? Se nós queremos evitar do verde sair, nós vamos evitar o impacto da vareta. Como é que você faz isso? Abaixando a vibração? Não é o suficiente. Aumenta a velocidade da colhedora. Deixa ela andar. E aí você consegue fazer a colheita seletiva. Hoje mesmo nós estamos fazendo regulagem de uma máquina, o Rogner me passou esse número, uma mini, colhendo lavoura nova, e está tirando apenas 5% de verdes. E mesmo assim verde cana, verde que descasca. Então, quer dizer, não há mais segredo nessa regulagem. Olha só uma máquina preparada para fazer uma colheita com todas as varetas. Como a maturação estava na ponteira, nós tiramos as varetas de baixo,
e colhemos só a ponteira, a mesma lavoura. Olha o café que nós colhemos. Isso é colheita seletiva. Começamos fazendo regulagem com 650, 750, 850, 900 de vibração e 1.600 de velocidade. Porque já tínhamos indicativo que 1.600 seria a melhor velocidade para colher em termos de eficiência, de retirar café da planta. É uma coisa difícil da gente entender. Como é que pode uma máquina rodando a 1.600 colher mais café do que a 1.000? Onde você passa mais devagar e vibra a planta mais tempo. Não dá para explicar isso teoricamente, mas colhe. 1.600 colhe mais café do que 1.000, já está mais do que comprovado em diversos ensaios que nós fizemos com diferentes máquinas. A única explicação que eu tenho para isso é que essa velocidade maior com o jogo de varetas dá um empurrão na planta, que a planta chega um pouco para frente, e isso deve ajudar no esfregamento das varetas em relação aos ramos, e solta mais café. Na segunda passada, o que nós fizemos? Colocamos uma vibração maior para limpar a planta e também fizemos velocidades próximas de 1.000, 1.600, 2.180, 2.600 metros. Que a gente queria saber qual que era o melhor desempenho. Repetiu, com 1.000 de vibração e a mesma velocidade de 1.600, nós conseguimos tirar da planta 97,6% da carga pendente. Sobrou na planta menos que 3%. Não fizemos repasse manual. Esse trabalho foi conduzido no Eduardo Nogueira, no Guto. 4 anos. Esse trabalho foi o primeiro trabalho que a gente fez de longo tempo, com apoio da Jato. Comprovamos claramente, colhedora mecanizada não estraga o pé de café. No 5º ano, nós comparamos aonde foi colhido de máquina por 4 anos, aonde foi colhido de mão. Não houve diferença nenhuma na produtividade da lavoura. Então, começamos a passar isso para os produtores. Olha só como é que é a colheita seletiva. Na primeira passada, a gente chegou a colher 50% da carga pendente. Contando com o que caiu no chão, chegou a 61% numa única passada. E é isso que a gente faz hoje. Na primeira passada, a gente tem conseguido tirar de 50% a 60% da carga pendente. Na segunda passada, praticamente limpa, está ficando o quê? 2,5%, 3% na planta. E assim a gente já tem feito uma diversidade de máquinas em diversas lavouras também. Então não há mais segredo. Esse trabalho aqui foi da Decoagro. Nós fomos ver as lavouras, que lá são caracterizadas por pivôs, e nós começamos a fazer o quê? O escalonamento da colheita dele para fazer colheita seletiva. Escolhemos começar por esse pivô número 6, onde tinha 12 litros por planta, 71% era cereja. Eu falei, é aqui que nós vamos começar a colher. E depois eu fiz o escalonamento em função das outras lavouras. E passamos para eles a regulagem que eles deveriam utilizar. Olha como é que estava a maturação na ponteira, mas a saia ainda muito verde. Aí, a ponteira como é que estava maduro, olha a saia, muito verde. Ninguém entraria colhendo uma lavoura assim, com tanto verde. Passamos uma colheita manual para ver a carga pendente. Olha o que saiu. Preparamos a colhedora. Tiramos as varetas de cima para não estragar o ponteiro. Zona de crescimento, lavoura nova, segunda safra, onde não tinha café ainda. Deixamos as varetas só na altura onde estava o café cereja. Tiramos as varetas de baixo. Também para não tirar o café da saia, que estava mais verde. Então nós tínhamos 70% de cerejas naquela região do ponteiro. É aí que nós vamos colher. Olha o café que nós colhemos. Se não tivesse tirado as varetas, esse seria o café que a gente teria colhido. Então esse fato da máquina não tirar tudo, não é desfavorável. A gente aprendeu a fazer disso um benefício. E a colheita seletiva hoje é uma realidade. Então, se eu tiver que trazer para os produtores alguma ênfase, eu venho trazendo isso. Custo, não tenho que provar mais nada. Olha só o que a gente tem feito, então. Na primeira passada, usando vibrações, 650, 950 ciclos. 650 quando você tira a vareta. Por quê? Você alivia demais o cilindro. Então, você tem que abaixar a vibração, senão você picota a planta.
950 quando eu estou com todas as varetas. Velocidade operacional, 1.300 a 1.600. O ideal é 1.600. A minha lavoura é muito encorpada, uma lavoura irrigada, muito enfolhada, não dá para andar em 1.600. Ou o meu terreno é um pouco mais inclinado, ou tem algumas ondulações, não dá para andar 1.600. Vamos andar 1.300. Lembrando, o que faz colher seletivamente é a velocidade. Velocidades maiores. Tá? Tempo entre a primeira e a segunda passada, 35 dias corridos, que daria 30 dias de trabalho útil. Tem muito produtor entrando com a máquina, fazendo a primeira passada, bacaninha, acertando, e depois na segunda passada ele não consegue limpar a planta. Aí eu pergunto, quanto tempo você gastou para fazer a segunda? Ah, eu fiz em 15 dias. Gente, o café que ficou precisa de tempo para madurar, para depois você fazer a segunda passada e fazer a limpeza. A segunda passada que nós temos acompanhado tem dado certo entre 25 a 35 dias. Então nós temos que programar a nossa colheita dessa forma. É claro que existe aí os fatores climáticos, e esse ano está complicado, porque nós estamos com atraso de 3 semanas na colheita aqui da região, e lá no Cerrado também está atrasado. Agora que chegou a maturação, vai ser muito rápido, daqui a pouco nós temos um café todo boia aí e seco. Então, quer dizer, cada ano é um ano, tá? Mas a gente vem aprendendo com essas mudanças, principalmente que tem acontecido em termos climáticos. Jornada de trabalho, pelo menos 15 dias. O produtor precisa pensar nisso. Não é possível você ter uma máquina que custou 500 mil reais, se for uma automotriz, e você querer trabalhar apenas 8 horas por dia. Eu estou falando isso não só para quem tem a máquina, mas principalmente para aqueles que querem contratar serviço. Você não consegue um prestador de serviço para trabalhar só 8 horas. Então você tem que pensar no quê? 2 turnos. Não vamos falar em 3 turnos não, mas pelo menos 2 turnos de trabalho. Isso devia ser uma prática que precisa ser mais trabalhada, não só na colheita. Você quer fazer uma pulverização mais eficiente? Seria o ideal você fazer o quê? À noite, onde a velocidade do vento é menor, você não tem tanta deriva, aonde você tem menos calor, não tem tanta evaporação, aonde você tem uma umidade relativa de pelo menos 50%, que é o ideal para você fazer uma aplicação. Então nós temos que começar a retrabalhar nosso manejo, em termos de ter mais eficiência. Desempenho operacional da primeira passada, a máquina vai tirar de 20 a 30 medidas por hora. Aí você vai falar, é pouco. Isso eu estou falando numa produção aí de 30 a 35 sacos por hectare. Mas está tirando cereja, que é o que nos interessa, na primeira passada. Volume colhido por dia, 330 medidas, se dimensionar terreiro. Então é outro problema que a gente vê muito aqui no sul de Minas. A máquina começa a colher, dando 3 dias, o terreiro está cheio, não cabe mais café. Aí qual que é o resultado? Tem que parar a colheita. Então nós temos que fazer, se você fraciona a tua colheita em 2 passadas, e já tem produtor fazendo em 3, o Eric Milano falou que já está fazendo 3 passadas, sem estragar a lavoura. Você fraciona em 3 partes o volume de café que vai para o seu terreiro. E aí você não precisa ficar aumentando tanto o volume de terreiro ou secadores. Aí nós teríamos uma área colhida de 144, 150 hectares por máquina na colheita seletiva. Para uma passada, o dimensionamento é uma máquina para 250 hectares. 2 passadas, uma máquina para 150 hectares. 3 passadas, seria uma máquina para cada 100 hectares. É claro que ninguém vai fazer 3 passadas, ou mesmo 2 passadas em toda a propriedade. Mas isso para a gente ter um número de dimensionamento. A segunda passada já põe a vibração maior, 950 ciclos. Tem alguns produtores que falam, professor, não posso pôr 1000, 1050. Olha, para a planta, pouca diferença faz, em termos de retirar o café, se a vibração tiver 950 ou 1000. Agora, para o rolamento da máquina faz diferença. Para que forçar a máquina se você consegue colher bem com 950? Para que forçar a planta colocando 1000 e causando o quê? Mais estresse e machucando a planta? Então não precisa. A gente tem visto muito produtor que pede assim, aumenta a vibração, abaixa a velocidade. Por quê? Ele quer limpar a planta. Não existe limpar a planta. Não existe. Uma passada não existe. Talvez a gente evolua para isso agora com alguns tratamentos químicos, resultados que eu vou mostrar para vocês.
Desempenho operacional da segunda passada, 40 a 50 medidas por hora. Volume colhido, 650 medidas por dia, para você dimensionar o seu terreiro, na segunda passada. Total de café colhido mecanicamente, 4.000 sacos por máquina, que daria para você fazer de 40% a 60% de cereja. E é isso que está impactando o mercado aí fora. A quantidade de cereja que a gente consegue fazer dentro da colheita seletiva. Olha só, aí eu lancei essa regrinha, que também já está consagrada, funcionou. Em 2005, quando a gente apresentou isso no Congresso de Café, eu falei, gente, experimenta essa regra, porque isso aí é pesquisa. Eu fiz uma regressão dos meus dados. Agora eu posso falar com certeza, isso funciona. Todos que estão usando conseguiram regular a máquina e fazer colheita com muita eficiência de forma seletiva. O que nós vamos pegar? A vibração dividida pela velocidade. A vibração de 850 ciclos por minuto, exemplo, velocidade de 1.000 metros por hora. Mas dá para dividir vibração por metros por hora? Não, não dá. Cientificamente eu estou errado. Não existe compatibilidade dessas unidades, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero uma regra que o produtor aplique, que o operador da máquina entenda. Aí eu teria o quê? 850 dividido por 1.000, dá 0,85. A máquina está regulada se esse índice estiver entre meio a 1. Abaixo de meio, acima de 1, está desregulada. Quer fazer uma colheita seletiva? Regule a máquina para ficar de 0,5 a 0,7. Quer fazer uma única passada? Regule a máquina para fazer de 0,8 a 1. E aí o pessoal começou a aplicar isso e tem dado certo. E aí eu posso falar, pode copiar porque isso funciona. Tá? Olha só, nós ainda evoluímos um pouco mais. Porque teve alguns casos que aplicou a regra e não saía café. Esse ano foi um. O pessoal fala, professor, não sai café. Eu falei, mas a nossa maturação está atrasada. Não está na hora de colher. Não adianta porque não vai sair mesmo não. Nós começamos a medir a força de desprendimento do fruto. Só para vocês terem uma ideia, para destacar um fruto verde precisa 1,2 kg. Para destacar um fruto cereja, a média é de 600 a 800 gramas. Então hoje a gente sabe, em função da força, se está no ponto ou não está no ponto de colher. E a gente andou avaliando lavouras essas últimas 3 semanas, estava dando 950 cereja, o verde estava dando 1.200, 1.300 gramas de força para destacar. Quer dizer, o café não estava pronto para colher, não adianta insistir que não colhe. E a gente não precisa nem levar a máquina na colhedora para testar. Isso tem sido um diagnóstico muito bom que a gente vem fazendo. E esse equipamento já evoluiu. Era para ter trazido para a Expo Café, mas eu estou importando células de carga dos Estados Unidos e não chegaram. Nós vamos medir, primeiro, informar qual que é a variedade, o espaçamento, a carga pendente em litros por planta, porcentagem de cereja e porcentagem de verdes. A gente informa o equipamento. Vamos dizer ainda que variedade que vai ser colhida. Destacar 3 frutos verdes, um na ponta, um no meio e na barra da saia. 5 frutos cerejas, 2 na ponta, um no meio e 2 na saia. Dizer qual que é o modelo de colhedora que vai ser usado. Aí o equipamento vai nos responder, está na hora de colher ou não está. Se estiver na hora de colher, ele vai sugerir, ó, faça seletiva ou uma passada só. E ainda vai te dar a velocidade que você deve usar, a vibração e o máximo de verdes que vai sair na colhedora. Para quê? Para a gente poder estar passando tecnologia, passando mais informações para o produtor. E assim você vai poder programar a sua colheita. Que lavoura que vai chegar primeiro? Que lavoura que você vai colher primeiro? Porque você vai ter o que? O índice da força de desprendimento. Isso começou com pesquisa, a gente não sabia se isso ia evoluir, mas isso está dando certo também. E eu acredito que a gente logo, logo esteja com esse equipamento disponível para os produtores. Olha só, outro fator interessante. Esse trabalho nós realizamos em 2003, usando o maturador, o Etrel. O objetivo era fazer maior volume para a colheita, fazer a máquina colher mais e tentar fazer mais cereja, agregando valor. Esse projeto foi feito num convênio entre a Bayer e a UFLA. Nós usamos o maturador Etrel e chegamos a seguintes resultados. Houve um aumento médio da porcentagem de cereja colhido nas plantas que foram aplicados o Etrel, um aumento médio de cereja de 18%. Houve um aumento de volume colhido pela máquina de 44%, onde aplicou o Etrel. Então foi um valor
muito interessante, muito significativo. E nós temos produtores aqui na região e outras regiões do Brasil que estão usando esse produto. Aí sim, talvez a gente chegue perto de limpar a planta. Perto. Ontem eu estava no Tony Reis, vendo uma colheita onde foi aplicado etrel, mais ou menos 20 litros por planta, sobrou na planta no máximo 10%. Só que o que sobrou ficou no barraco. Muito fácil ser recolhido agora ou colhido manualmente, inclusive. Não precisaria nem a segunda passada de colhedora. Uma colheita excepcionalmente boa. Então, quer dizer, o André faz isso, o Eric faz, o Tony Reis faz. Então, quer dizer, produtores que estão tentando associar um tratamento químico para aumentar ainda mais a eficiência de colheita. O que aconteceu aqui? Apareceu uma imagem doida aqui, gente. Vamos lá. Eu vou mudar. Aí. Onde nós aplicamos etrel foi colhido esse tipo percentual de cereja, onde não aplicou etrel, mais verde. É um produto técnico, é um produto que precisa ser aplicado com muito critério para que você não estrague a planta e também os frutos. Porque se você aplicar esse produto sem estar devidamente granado, você vai ter o preto verde lá e aumenta muito mais os defeitos na hora da catação, da escolha do café. No mais, tem dado resultado e aqueles que têm usado tecnicamente têm tido sucesso. Nós temos ainda outro trabalho que nós iniciamos esse ano, que é agora o retardador. Nós estamos usando um produto que é o Mature. Para quê? Retardar o amadurecimento. Ele segura o café mais tempo de cereja. Então aqui é o tratamento onde nós aplicamos o retardador, tá? O Mature. Aqui, onde não aplicou o Mature, já tem bastante seco, tá? Aqui onde aplicou etrel, está tudo seco. Ou um pouco de cereja, mas já bem passado. Então, quer dizer, nós estamos fazendo o comparativo com o retardador e o maturador ao mesmo tempo, versus a aplicação, lavoura normal sem aplicação nenhuma. Tá? Estamos medindo a força de desprendimento desses frutos a cada semana, e aí começamos a medir também a queda natural, que foi um fator interessante. Aonde a gente aplicou o retardador, olha a queda natural em 45 dias. Chegou o quê? 131, 149 mililitros por planta. Aonde foi natural, 215, caiu mais café no chão, onde não aplicou o retardador. E onde eu apliquei o acelerador, que seria o maturador, chegou a cair 371. Por quê? Porque nós tivemos chuva, e a chuva joga café no chão. Então, quer dizer, no mínimo aqui o retardador está segurando mais a maturação e diminuindo a queda natural, que é uma coisa desejável. Nós ainda não temos os resultados da colhedora em cima desse retardador, mas a gente acredita também que vai ser um resultado muito favorável e vai melhorar a eficiência de colheita. Então nós estamos nesse trabalho esse ano e vamos continuar com esse trabalho. Não houve diferença significativa com relação à força de desprendimento. Quer dizer, não houve uma facilidade ainda de soltar o fruto. Significa que o maturador ou o retardador estão segurando o fruto adequadamente, com exceção aqui do maturador, que acelerou um pouco. Ainda tem a regulagem do freio. Seria a outra regulagem para fazer a colheita seletiva. Quando você pergunta para o próprio fabricante como é que regula o freio, não existe um método prático ou mesmo objetivo. Ele é muito subjetivo. Você puxa a vareta. Se tiver bom, você puxa do outro lado. Tá bom também, está regulado. Não é assim. Esse freio tem um objetivo na colhedora. Se você solta muito essa cinta que fica em cima lá, que faz o freio do cilindro, a vareta fica xoxa, fica bamba. Ela não colhe. Se você aperta demais, aí ele tem um efeito de freio mesmo. Ele trava o cilindro e também não colhe. Então existe um ideal. O que nós fizemos? Começamos a trabalhar uma metodologia para fazer essa regulagem, medindo a partir do pé da vareta 50 centímetros e puxando a vareta com uma balancinha. Pode ser essa balança de mola, simples, que você encontra aí nas cooperativas,
e lojas de produtos agrícolas. A hora que o cilindro começa a girar, todo o cilindro com a máquina desligada, você vai puxar a vareta e medir a força. O cilindro deve começar a girar com uma força de 8 a 10 quilos. É a melhor regulagem para a máquina do modelo jato. 8 a 10 quilos. Olha só os resultados que nós tivemos nesse trabalho. O que nós fizemos? Medimos a força de início de rotação do cilindro de 6, 8, 10 e 12 quilos. Velocidade operacional da colhedora de 1.000, 1.600 e 2.000 metros. Resultados que nós obtivemos: com 8 e 10 quilos, a maior eficiência média de colheita. Outro resultado interessante, olha aqui, 1.600 metros por hora de colheita. 89% do café que estava na planta nós conseguimos tirar. Tirou mais do que a 1.000 metros, é o que eu tenho falado para vocês. Não tem lógica, mas isso já está comprovado em vários trabalhos nossos. Então, quando você me pergunta qual é a melhor velocidade para colher café, 1.600. Principalmente se você for fazer seletiva. Essa é a curva. Então aqui está o comportamento do freio, com 6 quilos, 8, 10 e 12. Aqui a vareta está xoxa, aqui ela está no ideal, aqui ela está ficando muito presa. Então hoje a gente já tem esses números. Eu estou passando, do mesmo jeito que eu passei o índice de regulagem de máquina em 2005, eu estou passando para vocês. Experimentem esse número. Ele é definitivo? Não. Porque eu preciso saber qual que é o valor para as outras máquinas. Eu estou levantando isso com a minha equipe de trabalho. E me retorne, ó, professor, funcionou, não funcionou? Uma coisa eu posso dizer: se estiver desfolhando demais, aumente a força para 10 quilos. Lavoura esqueletada, nós já chegamos a colocar 12 quilos, porque estava quebrando muito ramo e muito galho. Parou de quebrar ramo, parou de quebrar galho e desfolhou menos. É o efeito exatamente... Ó, obrigado. Agora tem que beber, né? Com toda essa gentileza. Obrigado. É que ele queria dizer que só tem 5 minutos. Então, a gente está aprendendo, mas hoje existe um método objetivo. Começa com 8 quilos. Aí a gente vai trabalhar agora. Precisa aumentar, precisa baixar de quanto em cada uma das máquinas. Vamos lá. Esse trabalho aqui nós fizemos sobre queda natural. Para a gente começar a trabalhar uma janela de colheita. Qual é o momento ideal de começar a colher? Olha só, uma lavoura Mundo Novo, dia 22, dia 8/5, ela já tinha 39% de cereja, com apenas 2,7 no chão de queda natural. Para que esperar mais? Já poderia fazer a primeira passada. Só que você falar em 22 de maio, na nossa região, ninguém quase está... dia 8 de maio, ninguém está colhendo. Esse ano foi atípico, mas o que é o padrão do sul de Minas? Começar a colheita após o Dia das Mães. Após o Dia das Mães, o que seria? A semana de 21 a 20, de 18 a 22, já tinha 8% no chão. Então, às vezes, fica esperando para colher mais e esquece que está caindo no chão. Então, o produtor tem que estar pensando nisso hoje. Como a gente tem hoje uma boa previsão de chuva, que é o que derruba muito café por queda natural, é chuva, você possa planejar a sua colheita antecipando a chuva, que está previsto para quinta-feira uma chuva. Então, quer dizer, o produtor hoje começar a pensar nisso. Será que eu já posso colher? Olha, se tiver, mesmo que tenha 40% de cereja, já dá para entrar colhendo, não tenha dúvida nenhuma. Você vai tirar o cereja e deixar o verde para trás. Olha só como é que aumentou a queda natural em cada uma das chuvas. Aqui foi uma chuva de 10 milímetros, 7 milímetros, e aqui, 3 milímetros, aqui 7 milímetros. A linha vermelha é queda natural em função da chuva. Então, quer dizer, a gente começar a programar a nossa colheita em função disso também. Em termos de colhedora, como foi mostrado, lavouras adensadas, nós temos hoje máquinas que foram adaptadas para colher em lavouras de 1,80 m entre linhas. Esse projeto está lá em Pato de Minas. Essa máquina foi estreitada 60 centímetros na parte externa e apenas 30 centímetros internamente, e tem feito a colheita, então, nesse tipo de lavoura.
Já foi mostrada as máquinas da TDI, tem tido uma aceitação muito boa aqui na nossa região, com o caçamba, o depósito. A máquina da Case também é uma máquina que vem tendo uma boa aceitação, principalmente na região do Carmo Paranaíba e aqui em Alfenas. Nós fizemos um trabalho com essa máquina, tentando colher lavouras de primeira safra, segunda safra. O que nós fizemos? Adaptamos a máquina, tirando as varetas na altura da brotação, aproximamos as varetas para tirar o máximo de café, por se tratar de lavouras de segunda safra, foi o trabalho que nós começamos, e abaixamos ao máximo o recolhedor. Esse trabalho surgiu como uma proposta da própria Case, dizendo o seguinte: nos procuraram e falaram, professor, a nossa máquina é uma máquina mais macia, não judia tanto da planta, porque a colheita, seja como for, é um estresse para a planta, mesmo a colheita mecânica. Eu falei, sim, sem dúvida, é uma máquina que bate mais leve, né, já que a vareta está dando batidas na planta para tirar o café. Então, eles falaram, nós queremos ver se existe a possibilidade de estar melhorando a produtividade, colhendo seletivamente, ou melhor, colhendo com a máquina desse modelo, ok? Eu falei, olha, é possível. Que não atrapalha a produção, a gente já sabe. Agora, que melhora, eu não tenho trabalho, mas vamos fazer um trabalho. E aí eu falei, já que vamos fazer em lavoura nova. Por quê? É muito difícil você comprovar aumento de produção numa lavoura que tem habilidade. Um ano produz muito, outro ano produz menos. Outro ano produz muito, outro ano produz menos. Então eu falei, vamos pegar uma lavoura de segunda safra. E assim nós começamos esse projeto. Aí os ensaios e os resultados. O que nós já fizemos? Já fomos direto a 850, 950 de vibração, velocidade 1.300 e 1.600. É o limite que eu tenho recomendado. Na primeira passada, com 950 de vibração e 1.600, nós conseguimos tirar 55% da carga pendente, dentro dos mesmos valores que a gente já tinha obtido com outras máquinas. Segunda passada, repetiu, 950, 1.600 de vibração, sobrou apenas 2,9% na planta. Também não fizemos repasse. E esse trabalho começou em 2009, 2010, 2011 e a gente encerra esse ano de 2012. Está feita a colheita seletiva. Mas o que foi mais interessante, está aqui esse resultado. A produção em 2010, segundo ano, quer dizer, um ano após a colheita seletiva que nós fizemos, versus a colheita manual, versus uma passada, seriam os tratamentos que nós usamos. A carga pendente no ano seguinte estava, então, 5,2 em média onde escolheu de mão, 5,62 em média onde escolheu de mão, 5,2 onde foi uma passada, e olha a colheita seletiva, 6,17, 6,50, 6,57. Dos 3 tratamentos que nós fizemos, 2 passadas, 3 apresentaram carga pendente maior do que a nossa testemunha, que seria a colheita manual. Estatisticamente não deu diferença, mas é como dizem os estatísticos. A estatística é como se você estivesse andando com um lampião. Ela ilumina todo em volta, mas não mostra onde você vai pisar. Talvez ele tenha que aumentar o número de parcelas para ver se vamos ter resultados estatísticos, mas já está mostrando uma tendência de aumento de produtividade. A única parcela, o único tratamento que não deu aumento de produtividade, que ficou mais ou menos igual à média de manual ou uma passada, foi esse tratamento T3. O que a gente detectou nesse tratamento? Uma brotação maior do que nos demais tratamentos. E a gente sabe onde você tem maior brotação, a produtividade cai. Por que brotou mais? Pode ter sido que o operador não foi tão hábil, não centralizou bem a máquina e feriu um pouco mais no ramo central. Então nós continuamos. 2011 também deu tendência de aumento de produção onde colheu seletivo. Vamos ver o resultado agora nessa próxima safra. Então a gente já tem o quê? Tendências de que a colheita mecanizada seletiva esteja beneficiando a própria produtividade da planta. Isso tem apelo fisiológico. Você está descansando a planta mais cedo. E você está passando rapidamente, não dando tanto estresse na planta quanto seria a própria colheita com uma única passada ou a colheita manual. Com relação à nossa potencialidade que eu apresentei no ano passado, na Expo Café,
nós fizemos um mapeamento do sul de Minas. O professor Marcelo nos assumiu muito nesse projeto. E o que nós fizemos? Nós mapeamos toda a declividade do sul de Minas, de 0 até 40% de declividade. E aí nós fizemos uma escala em cima da declividade, que seria mecanização, 0 a 5 extremamente apta para ser mecanizado, 5 a 10% de declividade muito apta, 10 a 15 apta, 15 a 20 moderadamente apta e menor que 20 não recomendada a mecanização, principalmente de colheita. Aqui cada pontinho desse é uma lavoura cafeeira, que é a imagem que nós conseguimos com o INPE. E cada uma das cores aqui dizendo a declividade média dessas lavouras. Chegamos nesse resultado. Lavouras de 0 a 5%, nós temos 11% de lavouras nessa declividade. De 5 a 10%, nós temos mais quase 30%. De 10 a 15%, 26%. De 15 a 20% de declividade, 15% das nossas áreas estão dentro dessa declividade. Ou seja, 81% das lavouras cafeeiras do sul de Minas são mecanizadas. Esse número saiu na mídia, saiu na televisão, quer dizer, mostrou que nós somos uma região de altitude e não montanha e declividade, como se falava. E esses 20% que ainda ficaram para trás, que seria a lavoura de montanha ou áreas mais inclinadas? Que solução que nós temos? Que é o título que eu coloquei para fechar a palestra, é a cafeicultura de montanha. Nós visitamos esse produtor, que é o Davis, ele está em Botelhos, e ele terraceou toda a lavoura dele. São 90 hectares terraceados. Tá? Ele começou em 2005, fazendo terraceamento de 8 hectares. A variedade era um catuai amarelo, que é essa lavoura que está aqui, o espaçamento 2,5 por 1,5, declividade média 37%. Por que ele terraceou? Só para facilitar o manejo dele. Porque o manejo dele era muito complicado, como é em toda lavoura com maior declividade. O que ele fez? Entrou com uma lâmina, tirando terra daqui e jogando para baixo. E assim ele vai terraceando todas as lavouras dele. Essa lavoura aqui tem 45% de declividade. Eu fui lá, levei o aparelho e medi. Ele terraceou primeiro e depois plantou nos barrancos. Essa lavoura vai agora para o 2º ano de plantio. Então a gente está acompanhando para ver o resultado. Como é que ele fez o terraço? Usando tratores pequenos, geralmente 45, 55 CV. Ele tem usado muito esse modelo da Yamaha. A lâmina que ele usa é traseira, não é dianteira não. Então os meninos dele já estão até com torcicolo de tanto andar para trás e pilotar no trator fazendo terraço. E não dá certo colocar a lâmina dianteira, tem que ser traseira. É onde a prática ensina a gente. Primeira coisa que eu falei, Deis, põe uma lâmina na frente desse trator. Vai, professor, não funciona. Por que não funciona? Você está terraceando para frente, empurrando com a lâmina. Se o trator escorregar, ele escorrega a parte traseira. Para você voltar esse trator no nível, você tem que jogar a parte da frente para trás, também o trator capota na declividade. Agora, você está andando para trás, escorregou, você volta para onde você já terraceou, alinha o trator e continua. Então são coisas que a prática que ensina. Tem que ser lâmina traseira. Tá? Olha só, essa lavoura tem 40% de declividade, olha o barranco, dá 70 centímetros. Ah, mas vai cortar a raiz. Olha, ele já não está preocupado mais com isso. O que ele fazia? Esqueletava a lavoura, safra zero, e terraceava, para a lavoura ter um ano para poder se recuperar. Agora não, ele já está esqueletando, já está terraceando sem esqueletar, sem nada. Ele falou, professor, a planta recupera muito rápido, porque você está tirando terra daqui, prejudicando raiz, mas você está jogando terra gorda em cima da linha de baixo, ela recupera. Tá? Então tá aí, os tratores pequenos. Na pulverização, o que ele tem feito? Pulverização com atomizador, 300 litros por hectare, ele gasta aqui 45 minutos. Antes era tudo costal, bombinha costal. Tá? Na aplicação com canhão, 400 litros por hectare, 5 minutos. Ele anda com o trator nos terraços, gasta 5 minutos por hectare para pulverizar 1 hectare com canhão. Olha aí os tratores dele, as áreas terraceadas, distribuição de calcário, 2.500 kg por hora, 30 minutos por hectare. Adubação manual, 200 gramas por homem-dia, antes do terraço, depois de terraceado.
A adubação manual passou a ser de 700 quilos por dia, 200 gramas não, 200 quilos por homem dia antes de terracear, 700 quilos por homem dia após o terraceamento. Por quê? O homem agora trabalhando no plano, ele rende mais. Ainda, essa lavoura tem 37% de declividade. Na colheita manual, os homens faziam, antes do terraço, 5 medidas por homem-dia. Após o terraço e com a maquininha portátil agora, ele está fazendo 20 medidas por homem-dia. Quando a lavoura é mais favorável, chega a fazer 35 medidas por homem-dia, usando o derriçador portátil e o soprador para tirar o excesso de folhas. Custo. O custo do serviço braçal na safra 2011, que ele pagou lá, foi R$100 de diária, sem os encargos. Tá? Custo parcial da medida, colhida na mão, de R$14 a R$20 por medida. Foi o que ele pagou ano passado. Com o terraço e maior rendimento dos homens, esse custo caiu para R$5 a R$10 por medida. Redução de praticamente 50% no custo operacional de colheita dele. O aumento da eficiência da mão de obra foi de 35% a 65% e a redução de custo da operação de colheita caiu em torno de 50%. Está aí uma solução para a cafeicultura de montanha. Isso aí é o Davis e a família, os filhos que tocam 90 hectares, estão colhendo em média 50 sacas por hectare, são terras férteis, estão satisfeitos. E eu estou bem convencido que essa tecnologia, fazer os terraços, é uma solução para os 20% da nossa lavoura do sul de Minas, que estava com dificuldade de mecanizar. E eu não tenho dúvida, logo, logo vão surgir colhedoras para andar nesses terraços. E aí nós não vamos ter mais limite. E não deveríamos ter mesmo. Por quê? Se na Europa eles fazem terraços para azeitona, para as parreiras, por que nós não podemos fazer aqui no café? Aí vem os ambientalistas e falam, não pode, está mexendo demais com o solo. Essa área aqui, gente, olha o barranco. A altura desse menino é 1,70 m. Tá? 60% de declividade, medido. Todinha terraceada. Só para facilitar o manejo. E ele está muito satisfeito. Você vai lá, não tem erosão. A água tem muito mais tempo de infiltrar. As minas que estavam embaixo da lavoura aumentaram de volume. Uma solução perfeita. Tem dado certo. Ele vem mantendo o mato nos terraços, manejo de mato. Então é uma solução que eu acredito que vai dar muito certo. E depois que a gente publicou isso, muita gente está lá visitar o Davis. Está lá a propriedade dele aberta. Os meninos dele estão dando curso de treinamento para fazer terraço usando um trator pequeno, super estreito, andando de ré. E a coisa ela vai alastrando. Isso que eu falo, não tem limite para nossas criatividades, para nossa capacidade de desenvolver tecnologia. Porque o brasileiro, ele, pelo arroz que a gente vive, ele é muito criativo. E é na crise que a gente desenvolve as melhores ideias. E aí nós estamos apresentando mais uma. Outras soluções poderão vir para a lavoura de maior declividade ou para a lavoura de montanha, sem dúvida nenhuma. Mas essa é uma que eu tenho acreditado bastante. No mais, esse trabalho nós estamos testando essa máquina, que é uma colhedora de uvas, que está sendo adaptada para colher café. Essa máquina está lá no Alessandro, KP. Nós estamos colhendo a 2, 3 km por hora. É uma máquina que depois da colheita, ela faz a poda, depois da poda você põe o kit de pulverização nela. Multifuncional, e eu acredito também que vai ser uma grande inovação para a cafeicultura. Obrigado, desculpe se eu falei demais, agradeço pela atenção.